Uma vez que eu já apresentei aqui um pouco sobre a visão geral do transformado de Laplace, eu gostaria de deixar claro algumas coisas, certo? Eu vou tentar escrever. A maioria dos, na verdade, todos os sistemas lineares invariantes no tempo, certo? Eles são principalmente divididos em sistemas de primeira e segunda ordem, certo? Para quem não lembra do que é sistema de primeira e segunda ordem, só para deixar claro aqui, deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. A ordem ela está associada à derivada, certo? Mas você tem lá, por exemplo, uma equação diferencial mais ou menos assim, né? Y derivado duas vezes mais 3y mais 5 é igual a 3. Então, depois eu vou explicar como é que isso entra dentro do contexto das variáveis complexas, certo? Então, se você parar para pensar aqui, quando a gente faz a transformada de Laplace, certo? A gente pega essa equação aqui, bota ela embaixo, e nós aplicamos a transformada de Laplace. O que vai acontecer é que você vai obter s ao quadrado, né? Y de s mais 3 sy de s mais 5, vou poder botar o y aqui, cinco y de s. Isso aqui também para ajudar a gente a exemplificar, né? Igual a 3u, vou botar u aqui também, que é a entrada, igual a u 3u de s, por exemplo. Então, assumir condições iniciais nulas, certo? Só para deixar claro aqui. Então, se não tivesse condições iniciais nulas, eu teria que usar aqui o y0, né? Ter as condições iniciais dentro dessa solução. Mas eu estou assumindo o caso mais geral, certo? Só para poder explicar aqui algumas coisas. Então, o que vai acontecer é que você vai, depois disso, colocar na forma de função de transferência, como eu já tinha explicado. Então, você vai, a forma de função de transferência é a saída sobre a entrada. Eu posso botar um sublinhado aqui, não sei. Saída sobre a entrada. Isso sendo, né? No caso aqui vai ficar só o 3. E tal. Dividido por esse ao quadrado mais 3s mais nesse caso aqui, certo? Então eu tenho aqui um sistema de segunda ordem, certo? Então, normalmente eu vou ter um polinômio, certo? Aqui. O objetivo é esse, né? Que a gente consiga colocar esse polinômio em função de s, que vai representar a equação diferencial original dentro do domínio da frequência. Então, quando eu tenho esse polinômio e eu vou encontrar a solução desse polinômio, uma das maneiras, né, mais rápidas de fazer isso é utilizando a tabela. Que em geral, né, se
vocês perceberem aqui, estão em função de sistemas de primeira e segunda ordem. Então, o que eu quero, a conclusão que eu quero chegar aqui com vocês, certo? É que eu preciso fazer alguma coisa com esse polinômio, com qualquer equação diferencial que eu tenha. Normalmente isso vai se aplicar a equações de ordem superior, de maneira a tornar essa equação aqui, ou colocar essa equação aqui, na forma de equações de primeira e segunda ordem. E quando eu coloco na forma de primeira e segunda ordem, eu utilizo a propriedade de linearidade, certo? Da transformada de Laplace, que aí me permite fazer de cada uma das somas, por exemplo, a solução da minha equação, né? Ou seja, a transformada inversa de Laplace, que vai seguir lá a mesma propriedade, tanto indo quanto voltando, linearidade, certo? Então, o que a gente faz normalmente? Pega um problema de ordem superior, a primeira e segunda ordem, e a gente transforma nessa forma aqui, né, de Laplace, domínio da frequência. Depois a gente usa uma estratégia chamada expansão em frações parciais. O que a expansão em frações parciais vai fazer? Vai dividir essa solução aqui em problemas, em sistemas de primeira e segunda ordem. Quando eu conseguir fazer com que o meu sistema esteja na forma de primeira e segunda ordem, eu uso o princípio da linearidade para fazer a transformada de cada uma das somas. Expansão em frações parciais é transformar esse polinômio aqui em uma soma, certo? De dois sistemas de primeira ordem, nesse caso aqui. Como é que eu faço isso? Eu trato esse cara aqui, né, esse polinômio aqui, como um polinômio normal. Eu tiro a raiz dele, coloco ele na forma de fatores, né? Se é um polinômio de segundo grau, eu vou ter uma raiz quadrada aqui, né? Eu vou ter duas raízes. Eu separo em duas raízes, depois essas duas raízes vão virar os denominadores de duas frações diferentes, né? E aí eu resolvo usando a tabela lá com os sistemas de primeira e segunda ordem, certo? Um outro ponto, né, para a gente posicionar aqui as variáveis complexas, é que por que o sistema, ou quando é que o sistema pode ser dividido em primeira ordem, ou ele tem que ficar em segunda ordem, certo? Se minha equação diferencial ela tiver raízes reais, certo? Se todas as raízes forem reais, isso aqui vai implicar que minha expansão em frações parciais vai resultar apenas frações de primeira ordem. Ou seja, eu consigo expandir em somas de equações de primeira ordem. Se agora as minhas raízes, eu tiver raízes imaginárias, né? Ou seja, raízes complexas conjugadas, não é só raiz complexa, ela é complexa conjugada. Por quê? Se eu tenho um polinômio de coeficientes reais, qualquer que seja o polinômio, certo? Ele tem que ter coeficientes reais. Se o polinômio tem coeficientes reais, e ao mesmo tempo a raiz dele for complexa, obrigatoriamente, né, eu vou ter raízes complexas sempre em pares. Sempre em pares. Então a raiz complexa, ela sempre vai ser com o seu conjugado. Então se eu tiver aqui
mais J3, né, a outra raiz obrigatoriamente vai ser 1 menos J3, certo? Nesse caso aqui, a decomposição vai me direcionar a ter um sistema de segunda ordem, certo? Então, quando você encontrar complexo conjugado, você faz o segunda ordem. Quer dizer que você não pode fazer sempre a expansão em raízes em sistemas de primeira ordem, com denominador de primeira ordem, você pode, certo? Só que o padrão lá da tabela, se você quiser usar a tabela, obviamente, de conversão da transformada Laplace, ela vai pegar essas duas raízes complexas conjugadas e transformar num único sistema de segunda ordem. Você pode ter dois sistemas de primeira ordem, certo? Só que com raízes complexas, ou você pode ter um único sistema de segunda ordem. Então já tem essa facilidade lá na tabela de transformadas, que ele já coloca em segunda ordem, já coloca soluções se você tiver raízes complexas. Então, o impacto direto no seu sistema é que quando você tem... Acho que seria interessante a gente fazer essa análise, certo? Quando você tem raízes complexas no seu sistema, isso vai significar que o seu sistema vai ser oscilatório. Eu não vou explicar tudo sobre esse sistema, certo? Mas em primeira parte eu vou colocar essa análise aqui e aí vou mostrar para vocês, evidenciar aonde a gente vê no gráfico, né, de resultado que a raiz é complexa conjugada só pela resposta no domínio do tempo, que é uma outra coisa que a gente ainda não fez, certo? Então o resumo aqui, né, é que para que eu consiga usar esse método, certo, de solução de equação diferencial, não estou generalizando, certo? Estou apenas explicando um método. Eu, em resumo, preciso representar os meus sistemas de primeira e segunda ordem. Primeira e segunda ordem, onde primeira ordem é se as raízes forem reais e segunda ordem se as raízes forem complexas, certo? Nesse caso aqui eu não tirei a raiz, então, mas é só tirar a raiz e saber se a raiz é complexa. Ele fica como segunda ordem. Se a raiz for real, eu separo em duas, nas duas raízes, né, em primeira ordem. Então, depois de fazer isso, né, eu posso olhar lá os dados na tabela e aplicar basicamente fazer uma aplicação direta da tabela, pegando os números lá e substituindo nas equações finais, aplicando esse princípio da linearidade aqui. Então, por que eu consigo separar em primeira ordem? Porque sempre eu consigo tirar raízes, certo, de polinômios de coeficientes reais, onde eu caio nesses dois casos. Ou a raiz vai ser real, ou a raiz vai ser imaginária. Então, por isso é que a gente consegue sempre utilizar esse método para equações diferenciais ordinárias, certo? Precisa ter uma forma polinomial do jeito que está colocado aqui, certo? Então, vamos agora tentar fazer uma resolução, certo? De um conjunto de resoluções, certo? Mas eu vou fazer uma resolução agora nesse vídeo e vou separar os outros para fazer as outras resoluções das equações, certo?